Olá, gatinhos e gatinhas, protagonistas da história. No mês passado, nós assistimos um monte de manifestações antirracistas. Eu até fiz esse vídeo e abordei a questão do racismo no Brasil e o racismo nos Estados Unidos. Vários movimentos antirracistas fizeram atos e daí chegou num ponto polêmico. A derrubada de monumentos e estátuas de pessoas que foram escravagistas, que foram traficantes de escravos. E daí setores da população, setores do poder público e alguns cientistas sociais também manifestaram as suas opiniões. É errado destruir patrimônio público? O que a gente deveria fazer? Pode pichar, pode derrubar? Na Inglaterra, a gente teve a derrubada do monumento do Edward Colston. O Edward Colston era um escravagista, matou um monte de gente e o povo inglês foi lá, derrubou e jogou esse monumento fora. Surgiu então a lacuna. Alguns historiadores, por se tratar de monumentos históricos, os historiadores se pronunciaram. Alguns se manifestaram a favor de tirar esses monumentos e outros se manifestaram a favor da ressignificação desses monumentos. Uma das minhas historiadoras favoritas no Brasil, a Lilia Schwartz, colocou essa questão dessa ressignificação desses monumentos de pessoas que não foram heróis na sociedade. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. É correto ou não derrubar essas estátuas, esses monumentos históricos? Vem comigo! Primeiro, a gente tem que pensar que a destruição de alguns monumentos e algumas instituições faz parte do processo histórico. Nós tivemos vários momentos históricos em que houve o ataque a monumentos ou instituições. Eu vou pegar um exemplo da Revolução Francesa, né, que lutou contra o poder do rei absolutista. Eu já citei ela aqui em vários momentos, porque ela foi um marco muito importante na história. E os franceses foram lá e atacaram e invadiram a prisão de Bastilha. E a prisão de Bastilha representava o poder máximo do rei absolutista, porque se tratava do lugar onde ele mandava os inimigos políticos dele preso. Então, isso foi um ataque real ao poder absolutista. Olha, nós estamos atacando o símbolo do absolutismo, estamos acabando com o absolutismo. Então, gente, a estátua, o monumento, eles são símbolos, eles simbolizam alguma ideologia, algum poder. Por isso é importante a gente perceber que quando se tem um monumento de um escravagista, de uma pessoa que matou muitos índios, a gente está incutindo essa ideologia de que aquela pessoa lá, de repente, está correta. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer a história desses monumentos. É o primeiro ponto que eu quero chegar para vocês. No Brasil, a gente teve a polêmica envolvendo essa estátua aqui, a do Borba Gato. Essa estátua do Borba Gato, ela está no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, e ela tem quase 12 metros de altura. E o Borba Gato foi um bandeirante. O que é um bandeirante? Muito no passado, os bandeirantes eram exaltados porque eles foram responsáveis por definir o território nacional brasileiro. Eles que adentraram o interior do território brasileiro e reconfigurou o nosso país ao tamanho que ele é hoje. No entanto, através de estudos, hoje nós sabemos que isso foi feito à custa de muitas vidas de indígenas. Então, por isso, muitos bandeirantes foram genocidas, foram assassinos. Então, as pessoas começaram a atacar essa estátua, colocando a discussão. A gente precisa da estátua dele ali, ele não representa um poder de quase extermínio de uma etnia inteira? Então, o que chegou-se a essa discussão? A deputada do PSOL, em São Paulo, a Érica Malunguinho, ela propôs um projeto-lei de retirada de todos os monumentos escravagistas, de pessoas que eram traficantes de escravos ou de bandeirantes que mataram indígenas, e ela propôs a realocação desses monumentos, tirar esses monumentos do local onde eles estão,
né? Levá-los para um museu onde esses monumentos seriam contextualizados, porque muitas pessoas passam por esses monumentos e não leem se a gente colocar uma plaquinha explicando que na verdade ele não foi um herói, ele foi uma pessoa até malzinha, né? Então as pessoas às vezes não passam e aquele monumento fica lá simbolizando aquele poder. Então ela propôs a retirada desses monumentos e levado para o museu, onde a pessoa que vai no museu geralmente já vai para entender e para estudar o que aquilo lá, aquela obra significou, o que ele fez, né? Isso é muito importante, esse projeto-lei dessa deputada. Então essa proposta, esse projeto-lei que eu citei dessa deputada, a proposta da historiadora Lilia Schwartz é muito importante porque ela discute os símbolos nos espaços públicos. Então, de repente, colocar o nome de mulheres, nome de negros que lutaram pela sua liberdade, ressignificar o espaço público, colocar nome de pessoas que na história foram apagados e não nome de pessoas aí com a dubiedade das suas ações. E como última reflexão desse vídeo, eu quero colocar para vocês que essa preocupação das autoridades, que a população estava atacando esses monumentos escravistas, me pareceu um pouco seletiva. Porque essas mesmas autoridades não se manifestaram e não estão preocupadas em investir em alguns centros de preservação da nossa memória e da nossa cultura. Um exemplo foi em 2018, em que o museu pegou fogo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram. Esse museu pegou fogo e muitas obras da nossa história, muito ganho e pesquisa foi ali acabado, cessado. Por quê? Ano após ano, os investimentos no museu estavam sendo cortados. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que abriga o maior centro de pintura rupestre da América, está no Piauí, no município do São Raimundo Nonato, onde há o Museu do Homem Americano. Esse parque ele é dirigido pela Nied Guidon. Essa cientista brasileira, antropóloga, ela dedicou a vida dela quase inteira, 40 anos que ela dirige esse parque. Ela vem ano após ano denunciando o corte aos investimentos e o processo de quase extinção do parque. Então, nós temos que direcionar a nossa preocupação para todos os patrimônios históricos, senão fica parecendo um pouco tendencioso defender esses outros patrimônios que representam a opressão. Espero que vocês tenham entendido um pouco o que foi esses movimentos que derrubaram esses patrimônios históricos, que também tenham entendido essas propostas de ressignificação dos espaços públicos, que é tão importante na história, e até o próximo vídeo.